Vale a pena investir em fundos multimercado? O que esperar dessa classe em 2025? Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação, e para conversar mais sobre os fundos multimercado, cenário e o papel dessa classe na carteira dos investidores, hoje eu conto com a presença do Martim Iglesias, que é especialista líder de investimentos do Itaú, e do Fernando Cavalletti, que é superintendente da área de Portfolio Specialist aqui da Itaú Asset. Então, Martim, muito obrigado por participar desse episódio aqui com a gente. Não, eu que agradeço, é uma alegria enorme poder conversar com vocês aqui, também com meu amigo Cavalletti. Maravilha, maravilha. Vamos conversar, tem um momento bem interessante. Com certeza. Prazer, Clarinha. Eu e o Martim aqui já estamos nessa jornada há um tempo, né, Martim? Muito bom poder compartilhar aqui o Mind Asset com você. É isso, Cava, sua estreia aqui também nessa 5ª temporada do Mind Asset, hein? Legal. Vamos lá, vamos começar. Eu queria falar, dando um pouco de contexto, nessa primeira parte da nossa conversa, A gente sabe que os fundos multimercado passaram por um ano desafiador em 2024, Um ano de resgates na indústria e também, quando a gente olha para o desempenho, a gente vê, como um todo, que a classe rendeu abaixo do CDI. Então, dando um pouco desse contexto, qual é a dinâmica disso na sua visão, principalmente quando a gente olha aqui para horizontes mais longos de investimento? Legal, Clara. Bom, quando a gente olha a indústria de multimercado, realmente a gente passou por um período mais difícil, Não só no ano passado, já vem uma janela um pouco mais longa do que isso, mas acho que cabe ressaltar que não foram todos os multimercados que foram mal nesse período. Existem algumas exceções, depois a gente comenta, os fundos aqui da casa, inclusive, mas quando a gente olha o multimercado como classe, é evidente que passou por uma janela um pouco mais difícil, Se a gente pega, por exemplo, o IHFA, que é um índice da Ambima, um índice de hedge funds da Ambima, que ele é uma grande média dos multimercados brasileiros, Em 2022 ele ganhou do CDI, em 2023 ele perdeu do CDI, e em 2024 ele também perdeu do CDI, com uma rentabilidade pouca coisa acima da metade do que rendeu o CDI, Então, quando a gente tenta entender por que dessa janela curta os multimercados performaram mal, acho que é interessante trazer um pouco de contexto macroeconômico, Porque como é que os multimercados, os gestores dos fundos multimercados ganham dinheiro? Eles tentam antecipar alguns movimentos dos preços ativos baseado em dados macroeconômicos, analisando tendências históricas, economia, e foi um período muito difícil para isso, Então, recapitulando, a gente saiu da pandemia, no pós-pandemia, com um choque de inflação global. Os bancos centrais no mundo todo subiram juros para conter o avanço da inflação e teve uma primeira pernada de desinflação que foi relativamente rápida, E depois a gente passou por um período mais difícil, Essa segunda pernada, que é dessa primeira desinflação rápida, até de fato essa inflação caminhar para as metas de inflação das respectivas regiões, E nesse período, os juros, das economias globais como um todo, precisaram permanecer ainda elevados, Só que, obviamente, o mercado, ele começa a olhar para a inflação melhorando, os juros ainda elevados e começa a fazer conta, Começa a tentar antecipar esse momento em que os bancos centrais, os principais bancos centrais do mundo, estou falando de economias desenvolvidas, como os Estados Unidos, Europa, Reino Unido e assim por diante, Quando que eles vão, de fato, começar a cortar os juros, E como é que o Banco Central funciona, O Banco Central, ele sobe juros quando precisa e ele corta juros quando pode. E para saber quando é que ele pode cortar juros, não tem jeito, você tem que olhar para dados, Você olha para os dados da economia, você olha para atividade, você olha para emprego, você olha para concessão de crédito, você olha para a inflação passada, você olha para expectativas de inflação, tudo isso e tenta entender a história para onde está indo e quando que os bancos centrais finalmente vão poder fazer esse movimento de cortar juros, E por que isso é importante? Porque geralmente quando o Banco Central corta juros, você remunera menos os títulos públicos, dos respectivos países e os investidores, para manter a rentabilidade das carteiras, eles começam a procurar outros mercados e outros ativos com risco.
Então, geralmente, nos momentos de corte de juros pelos bancos centrais, você vê boas performances, né? Performances nos mercados de bolsa, nos mercados de moedas, principalmente de moedas cíclicas, né? Moedas de regiões com risco maior. Então, como eu comentei no começo, os gestores de multimercado, eles tentam antecipar esses movimentos, né? Eles olham para os dados, se posicionam, tentando gerar alfa nas carteiras nesses cenários. O que é gerar alfa, né? É basicamente comprar barato e vender caro um ativo, ou vender caro e recomprar esse mesmo ativo barato depois, né? E aí entra um segundo problema, né? Que foi originado pela pandemia, que os dados, né, o comportamento das pessoas, das empresas, da economia mudou bastante na pandemia, né? Até hoje a gente tem empresas rodando em home office, padrão de consumo, indo menos de bens para um pouco mais de serviços. Então, as correlações históricas, né, dos dados, sazonalidade, elas acabaram distorcendo um pouco a percepção dos dados atuais. Isso dificultou bastante a leitura de dados. Então, a gente teve né, narrativas de, olha, um determinado país está em recessão e com poucos dados depois, meses depois, não, a economia está super aquecida, o Banco Central não vai poder cortar juros. Então, as narrativas mudaram muito rápido em direções diametralmente opostas, o que dificultou muito, né, a alocação de risco dos gestores de fundos multimercados, né? E teve mais um agravante, né? Nesse momento em que está todo mundo antecipando o corte de juros pelo Banco Central americano, no Fed, a correlação dos títulos públicos, né, dos Estados Unidos, as famosas treasuries, com todos os ativos globais, aumentaram muito. Então, às vezes, o gestor tentava fugir, né, desse assunto, porque não tinha tanta expertise, não tinha tanta vantagem em relação a outros gestores. Ele falou assim, eu vou operar Chile, eu vou operar aqui Europa, eu vou operar Austrália. Só que a correlação estava tão alta que no final você não estava operando esses países. No final estava tudo correlacionado com a expectativa de corte de juros pelo Banco Central americano. Então, diminuiu também a oportunidade, né, de ativos onde o gestor poderia operar. Estava tudo muito correlacionado, né? Não tinha separação. Então, dificultou muito a vida dos gestores, como eu falei nesse período. Mas um dado interessante é que nem tudo, né, por mais que essa performance de curto prazo seja ruim, quando a gente estende essa janela de análise, a classe ela responde muito bem, né, ao longo do tempo, né? Então, o time de Global Solutions aqui da Asset fez um estudo bem bacana, que ele pegou a cota real de um fundo que eles têm, já um histórico de 14 anos, com uma seleção de multimercados, né, nesse período como um todo, e analisou os diferentes cenários, né? Então, quando a gente olha a janela de 36 meses acumulada de retorno nos últimos 3 anos, a gente passou por um período, né, histórico entre os 3% piores retornos, né, dessa carteira de fundos multimercados. Obviamente não foi a primeira vez que os fundos não renderam tão bem assim, quando a gente olha esses 14 anos. Mas um dado interessante é que depois desses períodos onde a performance está muito aquém da sua média histórica, como a gente passou aí no final de 2024, quando você olha depois desses períodos, né, a performance desses multimercados, ela responde muito bem. Tá? Em janelas de 12 meses, 24 e 36 meses, olhando depois desse período ruim, a gente encontra rentabilidades entre CDI mais 8% e CDI mais 10%. Né? Acho que o Martim vai comentar um pouco também sobre os vieses comportamentais nesse sentido, mas é isso, a gente não pode sobrevalorizar essa performance recente em detrimento de todo um histórico importante, né, nessas janelas. Né? E por isso também é super importante você saber selecionar bem os multimercados. Perfeito, perfeito. E você também comentou dessa dinâmica da busca ali, né, da troca do investidor buscando a atratividade da renda fixa em momentos de alta de juros também. E aí a minha pergunta dentro da carteira de investimentos como um todo, Martim, qual que é o papel de fato do fundo multimercado quando a gente olha para a carteira de investimentos de cada investidor? Como é que você vê isso? Não, eu acho que é super importante, né? Quer dizer, a gente trabalha, né? Minha equipe trabalha com uma carteira diversificada, né? Com ativos de renda fixa, renda variável, nacionais e internacionais, tentando recomendar uma exposição a cada uma dessas classes de ativos. Né? E o multimercado ela é muito importante. A gente tem que olhar em uma janela longa, né? Sei lá, a gente está falando aqui de uma janela ruim de quase 2 anos.
que isso, a rigor, quando a gente pensa em alocação de ativos, não é exatamente alguma coisa tão longa, tá? Geralmente, quando a gente pensa e recomenda para um investidor, são horizontes até mais longos do que isso, tá? A gente tem que reconhecer que os multimercados trabalham com correlações um tanto diferentes das outras classes de ativos, né? Esse é um ponto. E a gente tem que reconhecer uma segunda coisa, é que historicamente, apesar dessa janela, os multimercados no Brasil, particularmente os nossos multimercados aqui da Itaú Asset, têm mostrado capacidade de gerar alfa e gerar retornos adicionais. Esta combinação é muito boa, né? Porque você combina ativos que são rentáveis, mas que, por conta das correlações, de alguma forma acabam reduzindo o risco de um portfólio. Eu acho também que todas as outras classes, locais e internacionais, elas têm uma componente meio direcional. Ou seja, puxa vida, o mercado vai bem, cara, a bolsa vai bem, o prefixado fecha, então dá bem, os títulos indexados à inflação vão bem também, porque o juro real cai. Lá no mercado o câmbio funciona um pouquinho diferente, né? Mas lá também, né? Quer dizer, cara, é bolsa que vai bem, né? Juros lá fora que caem. O multimercado tem uma capacidade, né? Ou pelo menos a possibilidade, ou a vocação, para tentar navegar em ambientes favoráveis ou não. Né? Obviamente, se ele consegue fazer, provavelmente nunca vai conseguir fazer isso o tempo todo, todo ano, né? Mas essa é uma vocação, e uma boa equipe de gestão, junto com, obviamente, uma boa equipe de controle de risco, consegue fazer isso. Então, eu gosto muito e tenho usado cada vez mais a analogia do time de futebol para representar uma carteira de investimentos, né? E quando eu penso quem seria o multimercado, sabe quem que eu acho que é? Talvez seja alguém no meio de campo. Alguém no meio de campo, porque esse que você sabe que ele pode ir para o ataque, mas pode recuar também, né? Então, de alguma forma, ele funciona um pouquinho ali, dando essa liga, dando esse tom, né? Para uma pizza de investimentos bem feitos. Então, eu diria que é algo extremamente importante. Acho que a questão aqui, e você sabe que eu gosto, né? Vocês sabem que eu gosto bastante de finanças comportamentais, né? E de fato, a gente tem que reconhecer que os mercados não são perfeitos, né? Os mercados não são eficientes totalmente, ou até podem ser durante um bom tempo, mas certamente não são o tempo todo em todos os ativos, né? Portanto, há distorções de preços, certamente, que podem ser aproveitadas, mas para serem bem aproveitadas, você precisa, de fato, ter uma equipe extremamente capacitada, né? Você precisa ter gestores, equipes de gestão que consigam verificar até que ponto os preços estão realmente distorcidos, até quando vão, né? E de fato, eu acho que por aqui, né, em casa, nós temos equipes extremamente boas que têm demonstrado ao longo do tempo tudo isso, né? Acho que esse é até, inclusive, um dos pontos chaves quando a gente pensa em como selecionar um fundo multimercado, tá? Então, eu acho que muitos investidores, de fato, não estão contentes com o que aconteceu com a indústria nos últimos anos, mas eu acho que faz parte do amadurecimento de um investidor, né? De fato, ele enxergar que há grandes benefícios nessa indústria e que vale a pena ter uma visão um pouco mais longa nesse sentido. Perfeito, perfeito. Acho que uma palavra que sempre aparece por aqui também é a seletividade, quando a gente fala sobre o investidor escolher bem as equipes de gestão, as quais, né, direciona os seus recursos ali de alocação. Acho que é fundamental a gente lembrar disso, né? E aqui, como você trouxe também, Cava, na Itaú Asset, a gente teve alguns destaques em relação a essa indústria também. Então, queria que você comentasse um pouquinho, né, de como foi esse ano para os fundos aqui da Itaú Asset também. Legal, Clara. E só complementando o que o Martim colocou, que eu achei super interessante, e já linkando aqui com o nosso próximo tópico, é muito importante você saber selecionar a casa e os fundos em que você vai ficar alocado. Esse estudo que eu citei, ele traz um dado interessante também. Nessa carteira, que mudou ao longo dos anos, né? Do nosso time de Global Solutions, nos últimos 14 anos. E quando você pega essa cota, que é cota auditada, né? Um estudo feito que pode ser auditado, nos últimos 14 anos, essa carteira de fundos multimercados, ela rendeu aproximadamente 430%, tá? Nominal, contra um CDI de 224% no período. Tá? E uma coisa interessante, e aí casa muito com o que o Martinho falou, né? Que é o seguinte:
Isso para quem ficou alocado nos últimos 14 anos nessa carteira, de bons gestores, bons fundos selecionados. Agora, se você trocar os 5 melhores meses dessa carteira de multimercados e trocar pelo CDI, a rentabilidade desses meses pelo CDI, esse estudo tem 160 meses. Se você pegar só 5 dos melhores meses e trocar pelo CDI, essa rentabilidade da carteira cai de 430% para uns 320%. Né? Ou seja, você deixa metade do ganho em cima do CDI na mesa por conta de 5 meses que você ficou de fora. Tem vários estudos desses que o Martim também gosta de apresentar sobre a Bolsa, mas achei interessante essa parte do multimercado. Então, se você tem uma carteira boa, que você selecionou, confia, o longo prazo é a melhor resposta aqui para você ter bons rendimentos na carteira, né? E, de fato, como é que a gente encontra, né, esses bons produtos? Primeiro, você tem que olhar para o histórico da casa, né? No caso, por exemplo, a Itaú Asset, que tem mais de 60 anos, né, já atuando aqui no mercado de gestão. Então, passou por tudo, né? Passou por uma série de crises de tudo quanto é jeito, crises que não achava que podia acontecer. Você tem que ver a qualidade do time. Você tem que ver se você tem uma área econômica, como o Martim colocou, super robusta, né? Um cientista de dados para poder trazer o que tem de melhor de forma instantânea em termos de informação para os gestores tomarem as decisões. Você tem que, né, ter grandes volumes sob gestão, que isso traz vantagem também competitiva na hora de você negociar preço, negociar com um broker lá fora, negociar eventualmente aqui um ativo de crédito que você tem volume. Então, tem que ser analisado tudo isso na hora de você, né, escolher o fundo e escolher os multimercados. Então, como no começo eu citei que a indústria está indo mal, mas a gente tem alguns exemplos, né, de exceção nisso. Aqui dentro da casa, na Itaú Asset, eu cito 4 fundos da nossa prateleira de multimercados que bateram o CDI em 2024. Né? O primeiro deles é o Janeiro, Itaú Janeiro Multimercado, o Itaú Optimus Extreme Multimercado, o Itaú Artax Ultra Multimercado, o Itaú Yield Plus Multimercado, e tem um quinto aqui de brinde, que é o nosso fundo, né, multigestor aqui da Itaú Asset, né, o Multistratégia, que é o Itaú Global Dinâmico Ultra, que também bateu o CDI em 2024. Tá? Então, apesar desse cenário todo difícil, de vai e vem, corta juro, não corta, os gestores tentando se posicionar, eles conseguiram, de certa forma, navegar bem e trazer resultados esse ano. Né? Então, muito importante saber escolher. Tá? Com certeza, com certeza. E bem interessante o dado que você trouxe relativo a esses 5 meses, né, dessa troca aqui, né, que se o investidor fizesse, realmente estaria deixando dinheiro na mesa. E quando a gente fala de decisão de investimento, a gente sabe que às vezes elas são permeadas por decisões emocionais ou vieses comportamentais. Então, eu queria trazer a nossa conversa para esse lado também, né? A gente vê uma série de vieses, como o giro excessivo da carteira, essa tentativa de timing the market, né? Então, acertar ali, né, a agulha ali, né, o alvo perfeito. Como é que você vê isso, Martim, em relação aos investidores, né? Quais são esses principais erros que eles cometem? Acho que posso citar alguns. Esse certamente é um dos principais, que para mim tem muito a ver com uma visão mais de curto prazo, né? Então, o investidor vê alguma coisa ruim, sai do produto e de vez em quando perde um grande mês que ia trazer ganhos enormes no longo prazo, né? Isso, você citou que às vezes eu cito coisas da Bolsa, é verdade, né? Por exemplo, a Bolsa, né? Eu fiz esse estudo algumas vezes já, né? E para a Bolsa brasileira, para a Bolsa americana, mais ou menos 0,5% dos dias são responsáveis por 100% dos retornos. Pega uma amostra e tira meio, não é nem 1%, é 0,5% dos dias. É quase nada. Eles são responsáveis. Então, qual que é a lição dessa? É que você tem que estar sempre. Você tem que estar lá com os multimercados, você tem que estar com a exposição em bolsa, você tem que estar com a tua exposição em risco. Né? Essa questão de que na hora que você entra, sai, muda, né? Entra em bolsa, sai em bolsa, muda multimercado, troca. O grande problema é que você tem chance de perder, você aumenta muito a chance de perder os melhores dias e, contanto, perder toda a rentabilidade, toda a vantagem que você tem. Então, tem que tomar bastante cuidado. Investidores, para mim, isso aqui claramente tem a ver uma mistura de duas coisas. Uma é a miopia, né? Então, a miopia, ela é definida como isso, né? O sujeito, o investidor, tem um horizonte de investimento e o seu horizonte de avaliação é muito mais curto que o horizonte de investimento.
Isso é veneno, tá? Isso é muito perigoso. Né? Eu me lembro disso, ela está conversando com alguns alunos meus, falam, puxa vida, ele estava recomendando um produto de previdência, né? Ah, quero me aposentar, sujeito jovem, 25 anos, eu falei, puxa, 25 anos, né? Uns 40 aí, trabalhando até se Primeira aposentar. decisão já foi acertada, né? Perfeito, Começar perfeito. cedo. E mais 30, então 40 anos até se aposentar, depois mais 30, 40, para depois falar, tem 80 anos, né? Então eu falei, eu recomendei um ativo de risco e tal, e na semana seguinte, pô, professor, você me recomendou, mas caiu. Pô, mas foi uma semana. Era para uma semana ou era para 80 anos, né? Mais ou menos isso. Sim. E é comum. Né? Obviamente que faz parte, tem que ser menor o horizonte de avaliação, né? Para a gente ir acompanhando, mas eu acho que muitas emoções aparecem se você está muito no curto prazo. Né? Por quê? Porque, com frequência, qualquer ativo de risco apresenta variações negativas, positivas. No dia a dia, isso é muito comum. E quem olha no curto prazo vê rentabilidades negativas com muita frequência. Né? Quando você alonga os horizontes, as rentabilidades negativas aparecem com muito menos frequência. Né? Num ano, sei lá, estamos falando que foi um ano ruim porque não bateu o CDI, mas nem rentabilidades negativas a gente viu no horizonte na maior parte da indústria. Né? Então, para mim, o curto prazo é um grandíssimo problema. E esse curto prazo ele é potencializado pelo efeito retrovisor, que tem a ver com o retrospecto, né? Que é de olhar para trás. Né? Que é de olhar para trás. E isso vale nos momentos positivos e nos momentos negativos. Né? A gente vê investidor, é uma palavra, uma expressão que eu não gosto, que eu acho que denota um certo cuidado. O que está rendendo mais? Isso é uma pergunta que a gente vê no varejo. Eu não sei, eu consigo te dizer o que rendeu mais. Parece que tem um movimento contínuo previsível nisto. Né? Não é exatamente isso, né? O passado, obviamente, tem muita informação relevante sobre os investimentos, sobre a capacidade de uma gestão conseguir gerar retornos adicionais, sobre níveis de risco, mas tem que tomar muito cuidado em acreditar que a rentabilidade passada vai se repetir. Aliás, pelo contrário, né? Quer dizer, a gente tem, por mandatos de regulação e de autorregulação, a gente é obrigado a dizer que o passado não garante o futuro. Né? As árvores não crescem até o céu. Aquele ativo que valorizou muito provavelmente reduz o seu potencial de valorização na medida em que se valoriza, não aumenta, né? Mas o investidor tende. O investidor, no fim das contas, está cometendo um erro que é uma heurística, que você comete quando você substitui uma pergunta difícil por uma pergunta muito parecida que tem resposta mais fácil. Isso é comum. A pergunta relevante é quanto vai render. A pergunta que você substitui é quanto rendeu. Essa é observável e é fácil, basta olhar numa tabela. O quanto vai render é a pergunta importante. Investimentos são sobre o futuro, não sobre o passado. Né? E aí, qual é o problema? O problema é que você tem uma janela que não é tão positiva dos multimercados, mas, puxa vida, a gente entende que tem esse potencial. Eles têm mostrado a capacidade de gerar retornos adicionais de uma forma muito consistente. Né? Então, esses dois vieses que se misturam de alguma forma, que é o curto prazo, com também essa questão do olhar para trás, de fato, são bastante complicados, tá? E tem também uma questão que, por diversos fatores, viés de familiaridade, várias coisas, né? Que os investidores no Brasil diversificam relativamente pouco. Né? Então, a gente vê investidores brasileiros com um nível de diversificação baixo. Acostumados com rentável, CDBDI, né, algum fundo DI, é muito comum ver isso. De fato, não tem se machucado e, de fato, pode ser uma solução boa. Puxa vida, então qual é o problema? O problema é você olhar para daqui a passar em 10 anos, né, e você ver que se tivesse investido em multimercado, teria tido rentabilidade de 400 e tanto e não de 200. Talvez não é uma dor de ter perdido, mas é alguma coisa que você deixou de ganhar no longo prazo, né? Puxa vida, eu perdi a oportunidade de ter investido, sei lá, uma parte em títulos indexados à inflação, pagando 7,30, 7,40. Puxa vida, isso aí pode ser muito bom, né? Então, quem não diversifica, e acho que aí provavelmente tem a ver com viés de familiaridade, alguma coisa assim, também acaba deixando dinheiro em cima da mesa, acaba não aproveitando as oportunidades, né? O Cavalete deu um exemplo importante de alguém que poderia ter tido uma rentabilidade muito boa se mantivesse as suas exposições em fundos multimercados, que é o nosso assunto aqui. Perfeito, perfeito. E aí, se a gente fala aqui, né, dessa ótica ainda do investidor, o que, em resumo, a gente pode considerar que o investidor deve considerar
ao escolher um fundo multimercado para compor a sua carteira, quando a gente fala também de perfil, de horizonte de investimento, como a gente estava Não, conversando bom, aqui. primeiro, fundamental, né? Quer dizer, perfil, né? Horizonte, daí ele tem a proporção da sua carteira que deve ser alocada, que convém ser alocada em multimercado. Mas aqui eu acho que tem que ver alguns aspectos quantitativos e alguns aspectos qualitativos. Tem que olhar para o passado, sim, não acreditando que essa rentabilidade passada vai se repetir no futuro necessariamente, mas você tem que olhar para o passado de uma forma a enxergar consistência. Ok, não foi bem num período, mas em períodos longos, como é que tem desempenhado? Aqui dá para fazer isso olhando para uma tabela, dá para fazer de alguma forma mais robusta, né? Nós fazemos através de regressões, vendo se o alfa é significativamente estatístico, se apresenta significância estatística, ou seja, se ele mostra capacidade real, verdadeira, consistente de gerar retornos acima do CDI. Então, isso é muito importante. Então, uma parte quantitativa vale a pena e também uma parte qualitativa é fundamental aqui. Então, quem são as equipes de gestão? É gente qualificada? Que experiência tem? Quantos anos de experiência, né? Por quantas casas passou? Que cenários difíceis passou? Porque é muito importante, né? Quando você vê um gestor que passou, vamos dizer, pela crise da Covid, pela crise de 2008, por volatilidades eleitorais, são pessoas que vão sendo forjadas no fogo e vão percebendo, cara, temos que ter cuidado, ou está todo mundo em pânico, olha, não sei, acho que está surgindo oportunidades. Tem coisas que são muito ligadas à pessoa, muito ligadas à experiência. Agora, não é só isso, porque eventualmente alguém pode ter alguma interpretação errada. Então, você precisa também de disciplina de execução, disciplina nos respeitos, respeitar dinâmicas de stop quando necessárias, processos de controle de risco robustos, né? Então, não é só a cabeça de uma pessoa que tem que estar lá, né? É uma equipe que suporta isso, né? E que evita que, caso haja algum problema numa decisão, aquilo seja meio que complicado, né? Então, você está, de alguma forma, cercando ou limitando as perdas a partir de toda uma estrutura. Então, pessoas, estruturas, desempenho, consistência, acho que são essas as principais coisas a serem analisadas. Perfeito, perfeito. Acho que muito do que a gente sempre fala aqui em termos de gestão, quando a gente olha para todas as estruturas da Itaú Asset, como o Cava compartilhou aqui também, né? E aí, indo aqui, quase encerrando o nosso episódio, eu queria falar de 2025, né, Cava? O que você tem visto aí na indústria de fundos multimercado? Como é que os gestores têm se preparado para navegar por esse ano que a gente está entrando agora? Legal, Clara. Bom, você tem um momento difícil, né? Uhum. Mas a gente está observando que esse momento, apesar de nunca ser fácil, acho que talvez o momento mais difícil tenha ficado para trás. Se você observar a própria classe de multimercados no ano passado e separar nos 2 semestres, o primeiro semestre foi bem difícil, porque, como eu comentei, teve muito vai e vem de narrativa, principalmente da economia americana. O Fed não vai cortar juros, ou o Fed vai poder cortar muito juros. Isso muda a dinâmica dos ativos globais, a precificação dos ativos globais como um todo. Mas a partir do segundo semestre do ano passado, mais específico ali em setembro, quando o Fed começou a fazer o processo de alívio monetário, né, de corte de juros, a gente começou a perceber que aquelas correlações que eram altíssimas, né, dependendo muito desse primeiro passo do Banco Central americano, né, começar a cortar juros, as correlações começaram a diminuir. O que isso significa? Que agora o gestor ele conseguia extrair alguma oportunidade por fatores específicos de determinada região. Então, agora ele estava operando no México, de fato, né, com as condições ali, dados de inflação, expectativa, índice de atividade, no México, né? E isso começou a fazer preço de ativo. O próprio Brasil, né, a gente passou por um período com correlação altíssima com títulos do Tesouro Americano. E depois isso mudou completamente, né? Aliás, mudou de forma diametralmente oposta, né? Os juros para lá caindo e os nossos juros aqui subindo. Então, a partir do segundo semestre do ano passado, e eu acredito que 2025 vai ser um ano bom nesse sentido, a gente conseguiu encontrar mercados, né, com dinâmicas independentes. É claro que sempre tem uma relação global, uma correlação global, né, dos ativos,
mas existia muito mais oportunidades e hoje existe muito mais oportunidades para os gestores conseguirem capturar essa distorção, né, de valor versus preço, né? Esse ativo tem valor, mas não está precificado ainda. E aí vai da qualidade, né, dos gestores de conseguirem encontrar essas oportunidades, com processo de investimento robusto, tudo isso que a gente comentou aqui. Então, eu sou um grande defensor e entusiasta da classe, acho que deu para perceber. E 2025, eu acho que vai ser um ano muito bom para multimercados, seja por questões estatísticas, que a gente comentou, né? Os fundos não vão bem sempre, também não vão mal sempre. Você assumir que na janela recente de retornos aquém do esperado, elas vão se perpetuar, também não é correto. Seja por isso, seja porque a gente está vendo, né, opções para os gestores fazerem essas escolhas de operarem fatores específicos de cada região. Com isso também você consegue diversificar mais a carteira dos próprios multimercados. O Martim citou aqui diversificação de uma carteira de um indivíduo, mas os multimercados por si só, por natureza de definição, porque eles operam praticamente tudo, eles são instrumentos de diversificação, né, da carteira. Então, eu estou bastante otimista com a classe. O segundo semestre do ano passado já foi muito bom, né? Já em média superou, o CDI recuperou bastante do que havia perdido no primeiro semestre, e esse ano de 2025 acho que vai ser bom. E só queria comentar que assim, os multimercados não é garantia que eles vão bem num cenário de mercados ruins, mas é praticamente a única classe que tem condições de ir bem quando os mercados não estão indo a favor. Perfeito, perfeito. Acho que com essa mensagem também a gente pode encerrar esse episódio. Então, Martim, sempre excelente contar com a sua participação aqui. Obrigada eu que por agradeço, compartilhar sua visão. É sempre um prazer estarmos juntos aqui. Maravilha. E você também, Cava. Espero te ver mais por aqui também pra gente continuar esse papo, como Obrigado, sempre. cara. Você sabe que eu só estou uma chamada aqui para poder comparecer ao Mindasset. Sempre um prazer. Perfeito. E obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. E para você conferir a prateleira completa de fundos multimercado da Itaú Asset, basta acessar o link da descrição do episódio. A gente se vê na próxima!